Bom dia. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem você? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom, que bom. Tudo bom. Então, ontem, Espanha ganhou da França. Pois é, cara. Pra mim, Começar assim já. A França era a favorita, cara. Tu vê, cara, tu vê que as coisas, como são as coisas. Esses caras tão Espanha. felizes, hein? Oi? Porque esses caras, eu acho que foi a final antecipada, né? É, pode ser, viu? Pode ser. Agora vamos ver se hoje a Inglaterra passa da Argentina, né? Aí seria uma final legal. Espanha e Inglaterra ia ser bem É, estou interessante, né? torcendo para que isso aconteça. Acho Também. que a maioria dos brasileiros estão também. Acho que o Brasil é inglês hoje, né? É verdade, cara. Já era no jogo passado da Argentina, já via que tinha muita gente torcendo para a Argentina, né? Mesmo sendo a Argentina com. Ai, meu Deus. O que ganhou da gente? Deu branco agora. É, Noruega. 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 É uma judiação, mas tá tudo certo. A É. vida é assim, né, irmão? No A gente. futebol, no trabalho, na família. É isso. É isso aí. Irmão, ontem eu, eu assisti um vídeo, cara, que já tinham me mandado e eu não tinha conseguido parar para assistir. E aí apareceu na minha time outra pessoa narrando. Eu não sei se você chegou a ver, teve um cara, agora, não sei se ele era, não lembro qual que era a profissão dele agora, ó, cara. Mas assim, o que ficou impactado foi o seguinte: esse cara, acho que 50 e poucos anos, tinha um câncer no estômago, se eu não me engano. E quando o pai dele morreu, o pai dele foi um velório lindo porque ele viu lá muita gente que o pai dele era querido, né? E viu o quanto o pai era querido, só que ele não estava lá mais, né? Não estava ali. Ficou alguma coisa assim para ele, ele refletiu sobre isso. E aí ele, assim que ele teve o diagnóstico do câncer, ele passou a planejar o velório dele. Só que o mais louco, cara, assim, que ele passou a viver intensamente a vida. Então, aos 50 e poucos anos, ele aprendeu a tocar guitarra, ele saltou de paraquedas, ele vivenciou experiências que ainda não tinha vivido, né? Então, assim, e começou a gravar isso. E aí ele fez uma festa, ele já estava bem diferente, assim, o corpo, né? Diferente, assim, bem desconfigurado. Mas ele fez uma festa, um festão, e na festa ele fez um discurso. Não vou lembrar o discurso total, mas ficou uma mensagem muito forte assim de que tipo, cara, a vida é boa, a vida é bela. É, todos nós sabemos que vamos morrer um dia, né? Mas ele sabia que ia morrer em poucos dias, em poucos meses, né? Então o negócio para ele foi um pouquinho mais assim como acontece com várias pessoas. E aí ele celebrando, gravou esses vídeos e mandou um recado que ele só morre uma vez, né? Naquela vida ali, ele só morre uma vez, mas ele tem todos os dias para viver. Então ele disse que venceu o câncer, porque a cada dia que ele acordava, ele vivia um dia. Então ele não ficava pensando na hora que ia morrer, mas ele queria deixar essa mensagem, entendeu? Eu achei, cara, muito forte a reflexão. E, cara, a gente tem todos os dias. A gente sabe que vai morrer um dia, claro, isso é óbvio. Mas a gente está inteiro. A gente não tem, não, né? Eu não tenho um diagnóstico que que saia da curva natural da vida, sabe? É isso mais ou menos assim que eu acho que ele quis dizer. Cara,
Eu sabia que ia morrer. Eu sabia que esse momento ia chegar. Mas o que que eu vou fazer diferente para que as pessoas não se. Porque, assim, na minha cabeça, eu acho que a maior mensagem para ele é: cara, você que está doente, que teve um diagnóstico, viva. Porque é só um diagnóstico. A doença te vence quando você deixa de viver. E aí a mensagem que mais se aprofunda nisso tudo, cara, é que ele, mesmo sabendo que ia morrer, mesmo com uma doença ali que não tinha cura, porque já estava se espalhando pelo corpo inteiro, uma metástase, ele viveu todos os dias. Agora tem gente que vive todos os dias, mas está morta todos os dias, saca? Então, assim, você tem a vida, você não tem o diagnóstico, você tem a oportunidade de acordar todos os dias e planejar a, a oportunidade de estar acordado e você resolve morrer. Que é quando você não acredita mais em ninguém, não acredita na vida, não sorri para a vida, não celebra as conquistas do próximo, para assim você celebrar as suas conquistas, né? Não se alegra mais por nada. Então, acho que isso é pior do que uma doença. E isso eu estou falando de uma pessoa que não tem um diagnóstico, né, igual a desse rapaz, desse homem. Mas tem gente sim que se encontram acamadas, debilitadas, né? E não sei o que que é isso, eu não sei como, nem o que dizer para essas pessoas, mas ele foi uma prova de que mesmo com um diagnóstico terminal, onde os tratamentos eram todos paliativos, ele mostrou que é possível viver todos os dias. E que no dia que ele morrer era o dia que realmente era o dia de se cumprir aquilo que já estava determinado, que ele não tinha muito o que fazer. Então, assim, cara, foi um vídeo muito bacana, muito bacana. Eu me alegrei em vez de me. Eu me alegrei com isso, cara, porque que sabedoria, né? Eu não sei exatamente, eu tô vendo ali a ponta do iceberg, eu não sei exatamente como que foi dias após dias. Mas isso ficou bem claro, porque ele lá no hospital, com os tubos e tal, ele fez um vídeo falando a vida é bela, eu vivi a vida, né? E isso é uma mensagem impagável. É é uma forma de gratidão absurda, cara. Assim, eu tô falando, mas eu não sei se um dia isso acontecer comigo, qual seria a minha atitude. Mas eu vou ter para onde olhar. Eu vou ter uma caixinha para visitar e falar assim, cara, quanta gente numa situação como essa deixou uma mensagem linda, né? Não estou dizendo que eu vou passar por isso, mas se passar, eu vou me preparar, né? Para que fique uma mensagem também, porque com certeza quem teve a oportunidade de ver esse vídeo, quem teve a oportunidade de conviver com essa pessoa, cara, eu acho que foi um tapa na cara, sabe? Tipo, eu tenho tudo, cara, tudo, 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 tudo. Então, gostaria de começar essa live agradecendo pela oportunidade de estar aqui. Muito E é bom, isso, meu irmão. muito bom, cara. Acabei de receber a visita do senhor Iron aqui. E veio pedir carinho. O Eric já Cara, veio aqui, hoje ele está mais comportado, ele deitou aqui do ladinho. essa história aí realmente faz a gente parar para pensar, né? Bastante. Você vê, existem. Napoleão Hill, quando ele estava fazendo aquele trabalho Mais esperto que o diabo? Não, ele fez o trabalho de pesquisa, né? Por que que algumas pessoas triunfam, aí ele escreveu o Ah, livro sim, As 13 Leis dos Triunfos, né? sim. Acho que foi pro Dale Carnegie, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome do cara agora, que foi um grande industrial e pediu a pesquisa para ele. Ele chegou à conclusão que o ser humano possui 6 medos básicos, né? Eu não vou lembrar os 6 agora, mas entre eles tem o medo da doença, o medo da velhice, o medo da morte, o medo da pobreza, acho que o medo de ficar sozinho, não ter um amor, alguma coisa assim, o outro não sei. E a, a forma que eu vejo é assim, dependendo de onde nós colocamos a nossa atenção, em qual medo nós colocamos a atenção, nós damos um significado para a vida. Então tem gente que tem medo da pobreza, o cara segura dinheiro.
não se dá o prazer, não se dá a oportunidade de comprar alguma coisa, passear, fazer uma viagem, enfim. A pessoa que tem o medo da doença, ela vive indo no médico, né, e já vive tomando remédio para evitar uma doença. A pessoa que tem medo da morte, né, ela acaba deixando de viver porque ela tem medo que aquilo aconteça. E aí você vai vendo que as pessoas, de acordo com o medo que ela põe atenção, ela vai tendo um comportamento de vida. E claro, durante a nossa vida é normal, a gente vai conhecendo pessoas, vai conversando com as pessoas, mesmo no nosso meio, na família, na escola, no trabalho, nós vamos recebendo informações e essas informações vão formando as nossas crenças, né? Muitas crenças ajudam a nos impulsionar, né? Nos levam para frente e outras crenças elas nos seguram, né? São as limitantes. E como a gente vive num mundo, né, onde tudo é mais negativo, digamos assim, por conta das informações que a gente tem, os cenários que são traçados e etc., nós acabamos incorporando mais as crenças negativas do que as positivas. E aí entra o pessoal no Novo Pensamento, né, que foi um movimento que começou no começo do século passado, faz parte dele o Joseph Murphy, o Neville Goddard e tantos outros pensadores, né? Eles dizem que nós temos uma maneira errada e uma maneira certa de pensar, né? Por isso que chamam o novo pensamento, porque de acordo com aquilo que nós pensamos, né, nós geramos os resultados das nossas vidas, né? Basicamente ele diz assim: se você tem um pensamento muito voltado para coisas negativas, para as coisas ruins, e muito apegado às suas crenças limitantes, você vai acabar tendo resultados negativos, né? Se você tem um pensamento positivo, né, e não é aquele positivismo tóxico, né, que tá tudo bem, que a gente vê às vezes por aí o pessoal Uhum. extrapolando, né? Porque a vida também não é de extremos, né? A vida é feita, ela corre aqui entre o meio. A gente consegue ter resultados diferentes, consegue ter resultados melhores, né? E todos eles falam o seguinte, cara, você tem que pensar as coisas de uma forma boa, né? Você tem que pensar as coisas de uma maneira positiva. Por que você vai pensar negativo, né? O exemplo é esse senhor. Ele estava com uma doença, estava diagnosticado, não tinha cura a princípio. Pô, por que eu vou ficar me entregando às coisas negativas? Eu vou me entregar às coisas positivas, eu vou viver a vida. Talvez o maior medo dele fosse o medo de morrer. E ele estava enfrentando aquele medo. Então, Uhum. como ele começou a enfrentar aquele medo, ele falou: só me resta viver agora esse período que eu tenho. Então, eu vou deixar de ter esse medo. Até eu não conheço a história, mas só fazendo um paralelo, né? E vou começar a viver a minha vida, cara. Vou começar a aproveitar, vou fazer o que eu tive vontade. E de repente, ele poderia ter um medo da pobreza e não gastar dinheiro, por exemplo, para aprender a tocar guitarra ou para fazer alguma coisa, pular de paraquedas, que foi sempre um sonho dele. Então ele estava se privando de fazer aquilo por conta de um medo, né? E ele começou a enfrentar esse medo, começou a realmente dar valor para a vida. E, e aí, se você fazendo uma junção do que o pessoal fala, né? O pessoal do Novo Pensamento fala, mais essa história, o que que eu vejo, cara? Quantas coisas a gente fica se podando por conta do medo, né? Pô, medo. Para pensar um dia, né? Tira alguns minutos e começa a refletir, fala, cara, o que que eu deixei de fazer hoje, né? Mas eu deixei de fazer isso por quê? Porque eu estava com medo de fazer alguma outra coisa. Eu estava deixando de fazer aquilo. Não é ser irresponsável, né? Não é ser uma pessoa totalmente alienada, totalmente responsável. Mas às vezes você tem condição, você tem possibilidade de fazer alguma coisa, você não se permite fazer isso. E isso se expande para todas as áreas da nossa vida. Isso se Uhum. expande para a área profissional, porque a gente fica colocando limites, fica colocando medo. Isso se expande na nossa vida familiar. Quantas vezes você deixa de demonstrar um carinho, uma atenção, de fazer alguma coisa pela sua família por medo de alguma outra coisa? Isso se expande conosco mesmo, né? Poxa, deixei de fazer alguma coisa para mim porque tinha medo de alguma coisa.
né? Então, isso vai pegando todas as áreas. E você fala, cara, o medo é o pior dos sentimentos, cara. Porque é ele que faz com que a gente deixe de produzir, de ser melhor, de crescer, de viver coisas boas, né? E uma forma de você vencer o medo, né? É, às vezes as pessoas falam a antítese do amor, né? É o desamor, é o ódio, é a raiva, é o medo. Porque é o medo que te provoca tudo isso. Eu cheguei a estudar um pouco isso há um tempo atrás, falei, como assim o medo, ele é a antítese do amor, ele não permite que o amor se manifeste. E quando eu tenho amor, eu acabo não tendo medo. Por que, que um pode ser o oposto do outro, né? Como é que isso vai fazer sentido? Cara, quando eu tenho medo, eu deixo de fazer as coisas por amor às pessoas. E quando eu tenho o amor, né, que realmente é a vibração do universo, vamos dizer assim, é o maior sentimento, o sentimento mais nobre, né? Cara, eu supero o medo fácil, porque eu vou fazer as coisas por amor. Porque também quando eu tenho amor, eu tenho confiança em algo maior, em algo divino, em algo sagrado. E é esse algo divino e sagrado que me criou, que colocou aqui, que criou tudo isso. Porque é a mente do todo, né? E esse algo sagrado, ele vai cuidar de mim, assim como está cuidando de tudo, né? E é o amor, e é o sentimento que ele tem, que é o sentimento que gerou tudo isso. Então eu tenho que ter esse sentimento do amor. E esse sentimento, ele suplanta o medo e vai suplantando outros menores, né? Então eu começo realmente a viver uma vida mais plena, uma vida mais feliz. Porque muitas vezes se imagina que para ter uma vida plena, o que, que eu preciso ter? Eu preciso morar numa casa grandona, preciso ter um carrão, preciso ter muito dinheiro na conta, preciso frequentar as altas rodas, preciso. Cara, e muitas vezes, muitas pessoas que chegam nesse ponto percebem que não é só isso. Né? E eu já escutei pessoas que chegaram nesse ponto falando, cara, o mais importante disso foi a minha jornada, não foi chegar aqui. Tanto que eu quero ir mais. Mas por que, que eu quero ir mais? Porque eu quero ter outra jornada. E ele vai mais, ele vai ter outra jornada e vai conquistar mais, porque todo Uhum. mundo pode fazer isso, todo mundo tem esse poder. Só que ainda vai ficar faltando alguma coisa e vai ficar sempre nessa busca incessante. Ao passo que quando você entende que existe um amor, esse amor é maior do que tudo, quando você entende que todos nós fazemos parte de algo muito maior, né? Sem filosofar muito, sem ser muito místico e tudo mais, cara, as coisas começam a fluir na tua vida. E de repente você começa a ver que, pô, cara, sabe, tanto medo que eu tenho, tanta preocupação, tanta coisa, isso não vai me levar a nada. Até Uhum. o pessoal do Novo Pensamento diz que quando você tem esse pensamento de medo, você tem essas preocupações, você acaba alimentando as coisas negativas. E neurocientificamente isso é comprovado. Né? Esse é um dos motivos que eu comecei a estudar a neurociência. Eu falei, pô, mas veja, qual a ligação que tem, né, da emoção, do sentimento, com o pensamento, com as coisas que acontecem na minha vida, com as doenças que eu desenvolvo? Está tudo conectado, está tudo ligado. Então, Uhum. quando eu entendo que, cara, meu, para que ter medo da morte? Por exemplo, pegando o exemplo do filme, eu vou morrer mesmo. A única diferença dele para nós é que ele já tinha uma sentença decretada. Você vai morrer daqui a alguns dias. A gente não sabe. Pode ser Uhum. daqui 5 minutos, pode ser daqui 5 dias, pode ser daqui 5 meses, 5 semanas, 5 anos. A gente não sabe, entendeu? Uhum. E aí, cara, pô, aproveita a vida, cara, né? Vive, né? Agradece a Deus, cara. Pô, você acordou hoje, você tem um dia, pô, tá chovendo, legal, cara. A água faz parte. A água é através da água que as plantas crescem, que vão gerar frutos. A água limpa o ar, a gente respira melhor. Ah, tá sol, olha que maravilha, cara. O sol também, entendeu? Então, é justamente enxergar essas coisas, né, essas pequenas coisas, né, que vão dando um certo significado diferente na vida da gente e que vão nos ajudando a entrar num estado de consciência maior. E eu entrando nesse estado de consciência maior, eu consigo desenvolver habilidades, desenvolver conhecimentos, desenvolver a minha vida pessoal, profissional, familiar, social. As coisas começam a fluir e começam a fluir de uma maneira diferente, porque não é simplesmente o ter, é o ser que é o mais importante, né?
E todos nós somos, só que nós não temos consciência disso, né? Então, de repente, precisa ter essa necessidade precisa ter essa necessidade não, todos temos essa necessidade de descobrir realmente o que nós somos, né? O que nós temos na nossa essência, o que nós podemos fazer. E isso, cara, a gente consegue através de alguns momentos dedicados, algumas práticas, coisas simples, de oração, meditação, busca de autoconhecimento, não uma busca realmente de uma coisa interior. E não é conversa de bicho grilo, porque eu tenho visto vários relatos de pessoas que chegaram a um determinado nível da vida e falaram, cara, a hora que eu comecei a me conectar, né, com o universo, vamos dizer assim, a buscar aquilo que realmente eu sou, eu comecei a entender um outro significado e comecei a dar mais valor a algumas coisas. Então, cara, de repente é isso. É você dedicar um tempinho para essa busca e nada melhor, cara, do que ter essa possibilidade de trocar ideia, nada melhor do que ter essa possibilidade de conversar ou de repente de viver uma experiência, um determinado momento da tua vida, alguns dias, algumas horas, cara, tá aí, a oportunidade é para todas, né? E às vezes alguns só despertam, né? Ou só acordam quando aparece uma doença. A gente não precisa esperar a doença, né? A gente pode acordar agora. É isso, meu irmão, é isso. Você foi falando e brevemente até para quando você trouxe a palavra jornada, nossa vida é uma grande jornada. É, E a cara. gente vai se deparar com diversas situações, coisas que a gente precisa decidir, onde o medo pode realmente nos paralisar. O medo pode deixar da gente de viver coisas extraordinárias pelo simples fato de ter medo, medo de se relacionar, medo de faltar alguma coisa, não vou investir aqui porque vai faltar. Cara, todos nós passamos por isso, todos nós. Mas o belo dessa jornada é como que a gente supera isso. E a gente tem tem muita gente que a gente pode se espelhar. E tem para mim o exemplo do exemplo, que é Jesus Cristo. Ele na sua jornada, os fariseus, né, o povo ali que se achavam sábios, né, porque viviam a teoria, mas a prática, né, gostavam de falar bonito, seguir ali uma teoria, mas na prática não era aquilo. E uma vez Jesus foi questionado porque seus discípulos comiam sem lavar as mãos, né? Uhum. Sendo que era uma tradição do povo lavar as mãos, enfim, tinha os ritos, né? E aí Jesus tem a bela reflexão de falar, cara, não é o que come, não é o que você põe para dentro, né? Que mancha o homem. A maldade vem do coração, as coisas ruins vêm do coração. Então a gente vem falando diversas vezes que é de dentro para fora a mudança, né? E é uma mudança, não é só física. E aí você trouxe muito bem, é mental, cara. É mental. É pegar esses momentos onde pessoas estão dispostas a doar seu tempo, a emprestar a visão, a refletir sobre aquilo que a pessoa realmente não viveu. Pode até ser uma teoria para a pessoa, mas devido a tanta prática que ela tenha, uma jornada tão mais consciente, que as pessoas conseguem linkar, né, situações da vida que não foi vividas por nós, mas nós já acreditamos por ter vivido coisas parecidas e conseguimos transformar e dar uma direção. Então, ter essa oportunidade de estar reunido com pessoas que estão ali dispostas a caminhar diferente, a sair um pouco da manada, né? Se a gente começar a fazer o que todo mundo faz, cara, infelizmente, hoje a grande maioria está perdida. Não tem um sentido da vida, não tem uma essência, vive no piloto automático e com certeza uma hora vai se deparar com esse medo ou esses medos e vai parar. E Infelizmente. aí é triste porque a gente vê diversas coisas acontecendo. Então é isso, cara. A gente não precisa estar decretada a nossa morte. Não precisa você estar esperando ficar milionário para poder fazer algumas coisas que você precisa ter feito. Na verdade, você só precisa viver. Só precisa É isso aí. acreditar que você tem um propósito, que Deus tem um propósito para você
e que as relações que você constrói, elas te impulsionam, né? E, cara, viver. Acho que essa é a palavra, viva. Viva o agora, né? Com sabedoria, claro, né? Não precisa sair pulando de tudo que você achar que deveria pular, É, porque você não tem nada decretado ainda. Você sabe, mas não sabe, né? A gente sabe que vai morrer, mas não sabe quando. é, Mas aproveitar esses momentos que a gente tem de oportunidade, né, de viver a vida. E é isso, meu irmão. Gratidão, gratidão pela imagina, reflexão. Contribuiu, sensacional, foi muito sensacional. imagina, imagina. Só uma frase para finalizar, de um grande compositor brasileiro: viver e não ter vergonha de ser feliz, cara. É isso, é isso, Resume, isso resume. é isso. E aí tem uma outra que é disciplina liberdade, né? É, é isso aí, pronto, cara. Então tem a disciplina de viver, porque a disciplina vai trazer liberdade, Perfeito, junção perfeita, cara. né? Não tenha medo de viver. Isso É isso, aí. meu irmão. Deixa eu bater aqui a Bom, nossa foto. muito bom. Feito. Excelente Feito. dia, todos que Pra passaram, você todos também, que cara. de repente vão ver essa live em algum momento. Vai estar salva no YouTube. Pessoa que tiver a oportunidade aí, segue a gente aí e vai acompanhando, porque a gente coloca as lives lá no YouTube e tem a oportunidade de você vê-la em outro momento. É isso Então, um aí, ótimo irmão. dia para todos. Deus abençoe todos nós. Um beijão para todos. Fiquem com Deus aí. Amém. Valeu, Tchau, irmão. tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.